Olá, um bom dia para você. 7 vetos presidenciais estão na pauta da sessão que o Congresso Nacional realiza daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Entre eles estão 17 vetos parciais à lei que trata da desoneração de impostos de alguns setores. Foram vetadas as desonerações para o comércio calçadista e para empresas de transporte aéreo, entre outras. Também tem vetos parciais à lei que define a profissão de arqueólogo. Entre os vetos está o artigo 1º, que define as atividades desempenhadas pelo profissional. Segundo os motivos do veto, isto dá margem a que essas atividades sejam consideradas exclusivas da profissão, o que não é o objetivo da lei. O único veto total impede a federalização do trecho de parte da estrada que liga as cidades de São Joaquim e Urubici, em Santa Catarina, à divisa com o Rio Grande do Sul. A explicação do veto diz que não são atendidos os critérios para inscrição desse trecho no Sistema Federal de Rodovias. E os senadores devem votar em plenário nesta semana a divulgação dos nomes dos beneficiários de renúncias e isenções fiscais, o aumento da potência das rádios comunitárias e o restabelecimento da pena para roubo com arma branca. Os detalhes na coluna da jornalista Érica Christian. Os senadores retomam a votação do projeto que vai divulgar os nomes das empresas que receberem algum tipo de renúncia fiscal. Pela proposta, serão publicados também os nomes de beneficiários de programas governamentais, a exemplo do Minha Casa Minha Vida e do FIES, o financiamento estudantil. O plenário deve votar ainda o projeto que amplia o limite de potência de transmissão das rádios comunitárias, além da proposta que reestabelece o aumento de pena para o crime de roubo com o uso de arma branca. Por fim, os senadores vão analisar a programação monetária do governo federal referente ao segundo trimestre deste ano. Vamos conferir agora o que está programado para amanhã desta terça-feira nas comissões do Senado. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada audiência pública sobre a saúde pública, o SUS e os planos de saúde. Às 9h30, na Comissão de Infraestrutura, outra audiência pública, esta para debater o sistema logístico brasileiro, com o objetivo de conhecer os programas, ações e investimentos realizados para diversificar os modais de transporte no país. Na comissão mista sobre a medida provisória que estabeleceu o preço mínimo do frete rodoviário por quilômetro rodado, os senadores e deputados ouvem representantes dos caminhoneiros e dos transportadores. Às 10 horas, na Comissão de Relações Exteriores, sabatina de diplomatas brasileiros indicados para embaixadas na Bolívia e na Finlândia. E comissões discutem emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2019. Comissões de Ciência e Tecnologia, Assuntos Econômicos, Constituição e Justiça, Relações Exteriores, Meio Ambiente, Agricultura e Reforma Agrária, Assuntos Sociais e Educação. Várias comissões. Na Comissão de Meio Ambiente, às 10h30, audiência pública para debater a situação ambiental dos assentamentos rurais no Brasil. Na Comissão de Assuntos Sociais, os senadores ouvem representantes de hospitais filantrópicos, como as Santas Casas de Misericórdia. A comissão avalia as políticas públicas voltadas ao funcionamento dessas organizações. Às 11 horas, na Comissão de Assuntos Econômicos, audiência pública sobre o projeto de lei de proteção de dados pessoais. A proliferação nuclear nos países asiáticos como Irã, Índia, Paquistão e principalmente Coreia do Norte foi tema de debate na Comissão de Relações Exteriores nesta segunda-feira. O mundo tem ficado apreensivo com a possibilidade de um conflito nuclear. Países asiáticos como Irã, Índia, Paquistão e principalmente a Coreia do Norte contam com tecnologia de ponta e desenvolvem potentes armas nucleares. A Coreia do Norte vem demonstrando seu poder com testes bélicos, incluindo o desenvolvimento de bombas atômicas e de hidrogênio. Mas o líder norte-coreano Kim Jong-un indicou recentemente sua intenção de desnuclearizar o país.
Durante a audiência na Comissão de Relações Exteriores, este professor disse que o compromisso da Coreia do Norte deve diminuir as tensões, mas ressaltou que o acordo deve ser detalhado. Qualquer extensão de desnuclearização, como que isso vai ser implementado, vai ser algumas medidas e alguns alívios, ou vai ser tudo só depois que que houver a desnuclearização completa é que vai haver algum tipo de alívio, como que vai ser, se vai haver mecanismos de monitoramento e verificação do cumprimento dessa desnuclearização por parte da Coreia do Norte e quais seriam, então, as garantias de cumprimento ou os custos desse não cumprimento. Claramente, há um monte de questões em aberto. Esta especialista criticou o fato de o desarmamento norte-coreano não poder ser monitorado. Os tratados de controle de armamentos, eles envolvem muita desconfiança. Muitas vezes as partes, elas prometem alguma coisa, mas é preciso verificar, é preciso ver se elas estão efetivamente fazendo o que foi prometido. E o que foi divulgado na mídia internacional, não aparece monitoramento desse acordo. O Irã possui um programa que ele diz que é um programa simplesmente civil, que seria um programa que quer desenvolver tecnologia nuclear para finalidade pacífica. Mas há desconfiança internacional de que esse programa pudesse se tornar um programa com finalidade militar. E está pronto para votação em plenário o Estatuto do Centro de Estudos Estratégicos em Defesa, vinculado à Unasul. O centro, que funciona em Buenos Aires há 6 anos, reúne especialistas de toda a América do Sul para traçar cenários de potenciais riscos e ameaças ao continente. Neste caso, o projeto já foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Segundo o relator da matéria na comissão, senador Pedro Chaves, a institucionalização do centro permitirá maior articulação das políticas de defesa dos países sul-americanos. O centro poderá contribuir para a fixação de enfoques conceituais e diretrizes básicas comuns que permitam a articulação de políticas em matéria de defesa e segurança dos países sul-americanos. O centro de estudos permanece em funcionamento apesar da decisão do Brasil e de outros 5 países, em abril deste ano, de suspender a sua participação em reuniões do bloco. Isso ocorreu depois de a Venezuela e outros 3 países vetarem o candidato argentino ao posto de secretário-geral da Unasul. Segundo o professor Antônio Jorge Ramalho, especialista em temas de defesa da Universidade de Brasília, a aprovação pelo Senado do Estatuto do Centro de Estudos mostra que a Unasul continua funcionando. A área técnica da Unasul, nos conselhos que estão ativos, ela continua funcionando. O que está suspensa é a participação política, por orientação da própria chancelaria. O professor lembra que a Unasul foi criada ainda durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas acabou sendo considerada uma organização ligada aos interesses dos governos de esquerda da América do Sul. A Unasul hoje vive um impasse político, em parte por causa dessa percepção equivocada, como eu disse antes, mas muito difundida, de que se trata de uma organização com inclinações ideológicas à esquerda. Não é um processo anterior a essa coincidência, digamos, de governos de esquerda, e um processo que, a meu juízo, deve ultrapassar isso. Já passou. A ideologização da Unasul não interessa a quem quer que seja, ela é um instrumento de estados criada para implementar políticas de Estado. Ramalho cita entre os interesses comuns dos países sul-americanos a defesa dos recursos naturais da região. Um celeiro agrícola e de um repositório de água doce, além dos minerais estratégicos e de hidrocarburos, vai chamar a atenção das grandes potências globais. A resposta estratégica da América do Sul tem sido a de promover essa cooperação para dissuadir possíveis ameaças. Quem procura o Sistema Único de Saúde para uma consulta, exame ou cirurgia sabe que existe uma lista de espera, mas não sabe quando vai ser chamado. Um projeto em análise na Comissão de Assuntos Sociais prevê mais transparência nesse procedimento. Conseguir marcar uma consulta nos hospitais públicos nem sempre é uma tarefa fácil. Eu fiz, tirei um cisto, né? E demorou mais ou menos quase uns 2 anos para ser chamado. Dá entrada no pedido e aguardo o chamado pelo telefone. Pronto, aí como é que eu vou saber quem está na minha frente, quem está atrás? Não tem como saber. Fiz um rins, né? Coloquei aquele grupo J, DJ, e demoraram para fazer.
Foi preciso entrar no Ministério Público, minha família. Mas se um projeto que tramita aqui no Senado for aprovado e se tornar lei, o paciente saberá em 5 dias quando será a data da consulta ou do tratamento que será feito. O paciente que precisa de uma consulta, de um exame ou de uma cirurgia, após o pedido, em até 5 dias, ele tem que receber um protocolo marcando a data e local aonde haverá o procedimento. O projeto prevê ainda mais transparência na fila de pacientes que aguardam procedimentos. O texto estabelece que seja divulgada a fila de espera para a realização de procedimentos. Essa divulgação deve ser feita via internet, pelos canais de atendimento telefônico e de forma presencial, respeitando o sigilo médico e a intimidade do paciente. Determina também que qualquer alteração na fila seja informada aos pacientes. Os profissionais do SUS podem responder por improbidade administrativa caso não permitam que o paciente tenha acesso a documentos e informações. Deixem de elaborar, atualizar e publicar semanalmente a lista com a ordem dos pacientes e alterem ou fraudem as listas dos pacientes que aguardam procedimentos. Mas só será considerado ato de improbidade administrativa se ficar provado que o profissional agiu com dolo, ou seja, se ele tiver agido com intenção e estiver consciente da prática do crime. De modo que se procura, daqui para diante, disciplinar, proteger, acabar com favores àqueles que precisam de um atendimento pelo SUS. Em nota, o Ministério da Saúde informou que controla somente a lista do Sistema Nacional de Transplantes. As demais são de responsabilidade de estados e municípios. Projeto para permitir licença paternidade extensiva aos avós quando o pai for ausente está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais. Glaucio e Ayla tiveram a primeira filha em Brasília recentemente. Os parentes dela moram no Rio de Janeiro, mas ela pôde contar com a ajuda dos pais nessa primeira etapa de cuidados com a bebê Fernanda. É muito importante mesmo para a mulher, que a gente chega em casa debilitada, então tem o marido ali para apoiar com a criança e a gente ainda tem os pais para poder ajudar nas outras tarefas que não param. A Fernanda foi registrada e tem um pai presente, mas muitos bebês brasileiros não vivem essa realidade. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, cerca de 10% das crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Um projeto de lei que começou a tramitar aqui no Senado permite que, nesses casos, a avó ou avô maternos possam tirar licença de 5 dias para ajudar a mãe. Quando nasce a criança e não tem o nome do pai na certidão de nascimento, quem ajuda normalmente são os avós. Então, que seja assegurado para o avô ou para a avó materna a possibilidade de ter os 5 dias para apoiar, dialogar, conversar, aquele carinho, né, que o avô vai dar como pai praticamente para a criança. A assunção pelos avós de uma responsabilidade paternal é perfeitamente razoável e, a meu ver, admissível. Os avós maternos, Carlos Roberto e Lúcia, fazem questão de acompanhar todos os netos. Eles acham importante a união da família nesse momento. Eu acho muito importante esse projeto, porque você tem mais tempo para cuidar tanto da gestante, né, quanto do bebê. Inclusive eu estou de férias, né? Podia estar de licença. Esta enfermeira obstetra elogiou o projeto. Ela considera fundamental o suporte dos avós e avós, principalmente quando o pai é ausente, porque é fundamental a mãe contar com o apoio de algum familiar quando a criança nasce. Tem tanta coisa para fazer, né? Não necessariamente ir lá só cuidar do bebê, não, mas tem tanta coisa que acontece no entorno que a gente pode estar ajudando. Eu acho que essa lei é essencial. A avó e a avó merecem estar lá ao lado, ajudando, contribuindo. A participação popular está diretamente ligada à democracia. É o povo lutando para garantir os seus direitos fundamentais. Esse é o tema do especial Cidadania, que vai ser publicado hoje no Jornal do Senado. E quem tem os detalhes é o jornalista Márcio Maturana. Neste mês, completamos 5 anos das grandes manifestações populares que aconteceram em todo o Brasil a partir de protestos contra aumentos no preço da passagem de ônibus.
já é tempo suficiente para perceber que foi um marco histórico. Evidenciou que as lideranças unificadas no formato tradicional deixaram de ser imprescindíveis e que a tecnologia da internet permite o crescimento espontâneo da adesão. No especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, o repórter Guilherme Oliveira relembra a história das manifestações e fala com cientista social, filósofo, representante do governo do Distrito Federal e outros especialistas que analisam os resultados de 2013 e os impactos da nova conjuntura de participação popular. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser lido na versão em papel ou em senado.leg.br/jornal. A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira projeto que permite a readmissão de empresas excluídas do Simples Nacional em janeiro de 2018. A matéria será agora examinada pelo Senado. Pelo texto, as empresas que desejarem aderir ao Simples Nacional deverão ingressar no Programa de Regularização Tributária de Microempresas e de Empresas de Pequeno Porte. O prazo será de 30 dias, contados a partir do início do parcelamento. E foi publicada hoje pelo Diário Oficial da União a lei que determina a notificação pelos serviços de saúde públicos e privados de problemas de saúde em casos de câncer e também de malformações congênitas. A obrigatoriedade passa a valer dentro de 180 dias a contar de hoje. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.